Eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que pensam da mesma forma. Está aqui revelado o grande problema da política brasileira nos últimos anos. O câncer da política brasileira. O Centrão, numa ação desesperada, praticamente suicida, eles estão praticamente indo para um mercado, um saldão de negócios, para tentar negociar e fletar com um dos dois lados. E é por isso que a base, principalmente da direita, precisa boicotar o Centrão e os candidatos do Centrão. Fica até o final que eu vou te explicar todos os detalhes desta informação. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Vocês sabem que Caiado se filiou ao PSD nos últimos anos dentro de uma condição muito estranha, muito suspeita. Segundo Caiado, o União Brasil não lhe deu garantia para que ele pudesse pleitear o cargo, postular o cargo de presidenciável. Então Caiado se retira do União Brasil e vai para o PSD. Só que o PSD já tinha dois candidatos presidenciáveis, Eduardo Leite, que já tinha vindo do PSDB, e Ratinho Júnior, que já estava no PSD. A coisa fica estranha porque o PSD é do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab foi o maior incentivador da campanha da possível candidatura de Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto. Mas, como a pressão foi muito grande, o Gilberto Kassab resolveu fazer um convite inusitado para Caiado, fazendo assim um troar de candidatos, onde ninguém sabe quem vai ser o candidato, mas com um único objetivo, que eu vou revelar para vocês. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa boicotar esse partido, precisa boicotar mesmo esses candidatos. O Brasil precisa discutir coisas sérias e esses caras estão de brincadeira, tá bom? Antes, vamos analisar aqui a biografia de Gilberto Kassab. Ele que se diz de centrão, ele que se diz moderado, às vezes até de direita. Será que ele realmente é de direita? Olha aqui, sem criar muito aspecto aqui da sua biografia, ele foi secretário da Casa Civil do João Dória, agora ele assume, ele está no cargo de secretário estadual de Relações Institucionais do Tarcísio de Freitas, mas antes ele foi secretário da Casa Civil. Sabe de quem? Do João Dória. Não bastando isso, ele foi ministro de Ciência e Tecnologia de Michel Temer. E antes de ser ministro de Michel Temer, ele foi ministro das cidades de Dilma Rousseff. Foi prefeito de São Paulo, assumiu numa molezinha, porque ele era vice de José Serra de 2005 a 2006. Esse daqui é o resumo de Gilberto Kassab. Portanto, ele faz da política um penduricalho danado para fazer negócio, e é aquilo. O Centrão é aquele tipo de... É como se fosse o cassino. Seja lá quem for o ganhador, ele nunca perde, ele nunca vai perder. Agora, vamos lá. Vamos ouvir aqui Eduardo Leite, que era do PSDB, tá bom? E agora tá como pseudo pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Olha o que ele diz, olha que coisa bacana. Eu vou revelar qual é a intenção de Eduardo Leite aqui. Por isso que eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo nos grupos. Esse vídeo, essas informações precisam se espalhar para que a base da direita, a base da direita conservadora, do bolsonarismo, precisa entender, da mesma forma como foi feita uma pressão para que Tarcísio refutasse essa ideia maluca de querer ser pré-candidato, e ele refutou. É a mesma coisa que tem que se fazer com esses caras. Por isso que precisa compartilhar esse vídeo. Olha só o que, na entrevista de hoje, que Eduardo Leite fala. Hoje, a avaliação do Kassab há 3 governadores super bem avaliados, com 8 anos de mandato, disputando essa vaga, e a definição vai sair em abril. Uma somatória que dá os 20% de intenções de voto hoje de Flávio Bolsonaro entre vocês 3. O que, na sua avaliação, te diferencia dos outros governadores? Quais são as suas vantagens nessa disputa interna, governador? E o que faz o senhor acreditar que dessa vez é para valer, o PSD vai ter candidato? Olha, Tainá, eu compreendo que muitas pessoas estejam olhando esse processo a partir da visão dos interesses dos políticos, na verdade, dos agentes políticos, dos governadores. Ora, se eu, que estava num outro partido, vim para o PSD no ano passado, e este meu
partido anteriormente quase que me assegurava ser candidato, se o governador Caiado também tinha um outro partido político, está vindo para o PSD, por que todos vão para um mesmo partido onde tem outros nomes que podem se apresentar e que disputam? Porque não é sobre a nossa aspiração individualmente, é sobre o país, é sobre o Brasil. Eduardo Leite vai ser barganhado como vice-candidato ao Lula, presidente pela chapa do Lula. Escrevam isso que eu estou falando. Se tudo der errado, se Kassab não conseguir emplacar nenhum dos seus candidatos, e principalmente um vice, como pode ser o Ratinho ou o Caiado, e se Lula, hipoteticamente, tiver bem melhor do que Flávio, eles vão tentar emplacar Eduardo Leite como vice-candidato a vice-presidente de Lula. Ele veio do PSDB, não veio à toa. Ele não é bolsonarista, não é direita, odeia a polarização, e ele vem com aquele discurso da democracia, da diversidade, aquela coisa toda. Então ele aqui é a carta do Kassab para ser o vice do Lula. Então ele já tem 3 cartas. Uma é Eduardo Leite, que é a possível carta para ser candidato a vice de Lula. Compartilhe essa informação, porque isso o futuro vai provar. Ok? Vamos agora ouvir a sonora de Ratinho Júnior. Ratinho Júnior também deu entrevista hoje, olha que coisa engraçada, que coincidência. Foi primeiro o Eduardo Leite, logo em seguida teve Ratinho Júnior. Vamos ouvir o que Ratinho disse para a CNN? Governador, as pesquisas mostram que o bolsonarismo tende a ir melhor do que a direita tradicional, que é o PSD e o senhor, no primeiro turno, mas que não tem condições de vencer a eleição do Lula no segundo turno. Como vocês pretendem ganhar do bolsonarismo no primeiro turno para avançar ao segundo turno? Olha, Caio, eu acho que a discussão não é ganhar ou perder do bolsonarismo ou do lulismo. Eu acho que o mais importante é nós apresentarmos um modelo para o Brasil que possa deixar de ficar olhando para o retrovisor e possa discutir e implementar um futuro que possa ser mais próspero para quem quer empreender, para o jovem que quer montar sua startup, para as mulheres que possam ter mais espaço e também queiram... Vocês entenderam? O mesmo discurso alinhado. Então, o jornalista disse que o PSD é a direita tradicional. Ele disse, eu não ouvi errado, você pode voltar ao vídeo e ouvir quantas vezes quiser. Ele disse que o PSD é a direita tradicional, onde o PSD é a direita tradicional. E o Ratinho disse assim, olha, a gente não quer nem, a gente nem está contra o lulismo nem contra o bolsonarismo, ou seja, eles estão no centro. Eles estão no centro. O que a gente quer é empreender, a gente quer estimular, ou seja, é o mesmo discurso de qualquer uma dos antagônicos, né? Ou seja Lula, ou seja Flávio, todo mundo vai falar que tem que empreender, é uma coisa óbvia. Ou seja, por que ele está aí? Porque ele quer se postular como um vice. Como um vice. Ele já estava fazendo todo esse esforço para ser vice. Não vai chegar ao segundo turno, não tem força alguma. Ele está sendo vendido também, obviamente com a autorização dele. Então a gente tem Eduardo Leite postulando a sua imagem para ser vice de Lula e Ratinho para ser vice de Flávio. Agora vamos ouvir a sonora de Caiado. É incrível essa sonora. De cada um, porque realmente aqui não está o objetivo de que, olha, eu vou ser a qualquer custo, né, uma vaga só, e nós temos aí 3 grandes pretendentes. Né? E com isso, nós nos submeteremos a uma escolha. E essa escolha será respeitada por nós, e aquele que for indicado terá o apoio dos demais. É isso aí que hoje tem-se um partido que nós temos a certeza absoluta que nós teremos um candidato a presidente da República. É isso. Mas, peraí, então, por que ele saiu do União, pô? Se ele não tem a certeza de que ele vai ser candidato, saiu do União porque não tinha certeza que o União teria um candidato, ele vai para um outro partido onde já tem 2 candidatos. Mesmo assim, ele respeita se ele não for candidato. Vocês não acham isso estranho? É outro CAD para também postular o cargo de vice, gente. Vice do Flávio, porque ele não tem nada a ver com Lula, com certeza. Agora, não dá para lançar candidato a vice e também ter candidato a presidente. Então o que eles querem fazer? Barganha. O PSD vem fazendo um desserviço à política brasileira, mesmo com todos os problemas que nós temos de corrupção, problema dos 3 poderes, o STF. Esse partido
esse partido em específico vem fazendo um desfavor. É o chamado partido repelente. Ele afasta qualquer um. Não faz sentido algum. Agora, vamos ouvir isso aqui. Olha aqui essa sonora do Kassab. Ouçam essa sonora do Kassab. Secretário do governo Tarcísio, e sempre disse que o candidato do senhor seria Tarcísio se ele fosse de fato candidato. Com essa movimentação toda, o senhor que é um homem experiente na política, participa muito dos bastidores da política, é possível dizer que Tarcísio está totalmente fora desse jogo da presidência da República em 26? Olha, Andréia, a palavra nunca, a palavra jamais, são palavras que você deve evitar na política, não é? Porque as circunstâncias mudam, os fatos novos surgem, mas a avaliação que eu faço hoje, ainda no período da manhã, manifestações do governador Tarcísio, é que o provável mesmo, e até porque ele tem sido agora muito enfático, é que ele seja candidato à reeleição em São Paulo. Portanto, acho que nesse caso é jogo jogado, mas jamais eu vou usar essa palavra nunca, que são palavras que são incompatíveis. Por isso que esse vídeo precisa ser compartilhado. Esse vídeo precisa ser compartilhado exatamente por isso. Veja, todo mundo no Brasil tem o direito, desde que esteja legalmente filiado a algum partido, pleitear, postular qualquer cargo. Isso é justo. Mas dizer que você está construindo um Brasil melhor e a sua real intenção é de barganha, aí não. Aí não. Porque aí você faz diversos movimentos que, na verdade, enfraquecem. Ou seja, você está fazendo desfavor à política brasileira. Ele pode sair candidato, qualquer um, cachorro dele, qualquer um. Cachorro não dá, mas assim, dá para qualquer um pode sair candidato. Mas fazer essa forçação de barra, 3 candidatos, para que esses 3 candidatos? Para barganhar. E o problema é o seguinte, é que eles têm alguma força, eles não têm voto, mas eles têm alguma força na mídia. Esses caras não entram em pesquisa nenhuma. Vocês têm dúvida? Quem encontrem alguém que vai voltar a presidente da República em São Paulo, em Eduardo Leite, Caiado ou Ratinho Júnior. Encontrem alguém e me falem. Escreva aqui no comentário, eu voto. Não tem, pô. Não tem. Eu desafio. No Kassab, então, nem se diga. Então, o que acontece? Eu acho que tem que ter um momento que, como é democrático, eles podem sair candidatos, podem colocar o que pode fazer barganha, mas também a gente tem o direito de boicotar. Eu acho que a gente tem que boicotar esse partido. Tem que boicotar esse partido até não poder mais. Tem que boicotar todos os candidatos, seja de norte a sul. Por isso que esse vídeo é bacana para você. E quem quiser copiar o vídeo, copie o vídeo, publique o vídeo, faça o que quiser com esse vídeo, mas eu acho que é inteligente essa mensagem, porque isso daqui é algo que na política brasileira essa é a tônica. É o balcão de negócios. E isso daqui é absurdo. Só falta, sabe quem aí? O João Dória. Juro, só falta o João Dória. Coloca o João Dória e coloca o Michel Temer aí, e tá tudo certo. Mas agora eu quero ler aqui os comentários. O que você acha? E se você chegou nesse vídeo até aqui, eu vou pedir para que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, você me ajuda demais fazendo isso. Fiquei um pouco irritado com esse vídeo, mas é a verdade. Compartilhe esse vídeo, beleza? E a gente se vê no próximo. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida, e que Deus abençoe e salve o nosso Brasil dessas coisas aí.